Capítulo 25. Figuras particulares da profecia. A dupla lei, as duas tábuas da lei, os dois templos, os dois cativeiros. Jafé começou a genealogia. Jacó cruzou seus braços e escolheu o filho mais novo. Os judeus ainda eram estrangeiros no Egito, sem possuir propriedades ou bens, fosse naquela terra ou em qualquer outro lugar. Nem havia lá o menor sinal de realeza entre eles, o que surgiu muito tempo depois. Tampouco havia um supremo conselho de 70 juízes, que eles chamaram de, entre aspas, sinédrio, que foi estabelecido por Moisés e prosseguiu até o tempo de Cristo. Todas essas instituições estavam deveras distantes das circunstâncias originais dos judeus, como eles as conceberam. Pois, originalmente, em seu leito de morte, Jacó abençoou seus 12 filhos e lhes disse que eles herdariam uma grande terra e predisse, em particular, que um dia reis da família de Judá reinariam sobre todos os irmãos de sua própria raça. Mesmo o Messias, a esperança de todos os povos, seria levantado de sua linhagem e o reinado não seria tomado de Judá, nem o soberano e legislador de seus descendentes, até que o Messias nascesse em sua família. Jacó, passando à frente àquela terra futura, como se já fosse o proprietário, deu a José uma porção maior que a concedida aos outros. Ele disse, abre aspas, e a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Fecha aspas. Então, quando Jacó foi abençoar os 2 netos, Efraim e Manassés, que José havia lhe apresentado, com Manassés, o mais velho, à direita de Jacó, e Efraim, o mais jovem, à sua esquerda, Jacó cruzou os braços e os abençoou, conforme a posição em que se encontravam. Quando José avisou seu pai que este estava abençoando o mais novo, Jacó respondeu com voz resoluta, abre aspas, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. Fecha aspas. Assim, isso se tornou verdade, sendo sozinho quase tão próspero quanto as 2 linhas familiares juntas que formaram todo o reino. Estas linhas eram, em geral, chamadas apenas pelo nome de Efraim. Ver Gênesis 48, 22. O mesmo José, quando estava à beira da morte, incumbiu seus filhos de carregarem seus ossos com eles até entrarem na terra, o que ocorreu cerca de 200 anos depois. Moisés, que escreveu todas estas coisas muito tempo após seus acontecimentos, designou a cada família a sua partilha da terra antes mesmo que eles lá entrassem, como se ele já estivesse na posse dela. Então, finalmente, declarou que Deus levantaria de sua nação e de seu povo um profeta, a quem ele próprio prefigurava. Ele predisse exatamente o que lhes aconteceria na terra em que entrariam após a sua morte, as vitórias que Deus lhes concederia, a ingratidão do povo para com Deus, as punições que sofreriam em consequência e o restante de suas aventuras. Deus lhes permitiu terem juízes que dividiram a terra. Ele prescreveu toda a organização e estrutura de governo que o povo deveria instituir, as cidades de refúgio que deveriam construir e muito mais. Cristo prefigurado por José. Inocente, amado por seu pai, enviado por seu pai para encontrar seus irmãos, ele foi vendido por 20 peças de prata por eles. Porém, foi por meio disso que ele se tornou mestre e salvador de seu povo, salvador dos estrangeiros e, de fato, de todo o mundo. Nada disso teria acontecido
se não houvesse a trama para vendê-lo, destruí-lo e rejeitá-lo por completo. Na prisão, José foi mantido inocente em meio a 2 criminosos. De modo similar, Jesus foi posto na cruz em meio a 2 ladrões. Ele prenuncia a salvação de um e a morte de outro, quando, por todas as aparências, o destino deles parecia igual. Cristo salva o eleito e condena o reprovado pelo mesmo crime. Porém, enquanto José apenas profetiza, Jesus age. José pede ao homem que será salvo para lembrar-se dele quando fosse elevado, mas Jesus salva o homem que pede para ser lembrado quando Jesus chegar ao seu reino.